em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Graça e paz, amados. Vamos continuar adorando o nosso Deus com os dízimos e as ofertas. Hoje nós vamos estar meditando no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8. Nós vamos ler até o capítulo 5. Até o versículo 5. Então, está escrito assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Aqui nós estamos falando de um povo, o povo da Macedônia, que no momento em que eles estavam passando por grande dificuldade,
aqui fala no momento de extrema pobreza. Então eles estavam passando por muita dificuldade, mesmo assim, eles se propuseram no seu coração a ofertar para os servos do Senhor. Eles, nesse momento aqui, eles não fizeram para que eles participassem, porque os irmãos sabiam que eles estavam passando por uma situação em que eles não tinham muito para dar. Mas mesmo não sendo convidados a participar, eles insistiram com os irmãos para que eles também pudessem participar. Eu creio que certamente muitos de vocês já conheceram pessoas que não vêm para a igreja por causa de dizimar, de ofertar na casa de Deus, por causa do dinheiro. Muitas pessoas são presas no mundo por causa do dinheiro. E às vezes acontece isso dentro da igreja. Eu creio que não aqui na igreja do Vereda. Eu tenho trabalhado há muitos anos aqui na igreja, na comissão fiscal. E aqui a igreja do Vereda é uma igreja que abençoa, uma igreja abençoadora, onde os irmãos são fiéis. Mas, às vezes, tem pessoas que, quando estão passando por alguma dificuldade ou quando estão tendo menos, elas acabam deixando de ser fiel a Deus. E não foi o que esse povo fez. Mesmo passando por dificuldades, eles insistiram em poder ajudar na casa de Deus. Porque deve ser uma honra para o cristão poder ajudar e ver o reino de Deus crescer através da sua oferta. Não pense que mesmo que você tenha pouco, que você não tenha, eu não tenho muito, eu não posso doar muito, mas aquele pouco já alegrará o coração de Deus. E eu creio que em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor alcançou esse povo, assim também como ela pode alcançar a sua vida. Então continue firme na palavra de Deus, continue firme em ofertar e dizimar. E se porventura houver alguém que está passando por dificuldade financeira ou que está desempregado, você vem colocar a sua vida diante do Senhor e pedir para que Ele venha estar abençoando, porque se seguramente você for fiel a Deus, Ele vai te honrar e essa situação difícil irá passar. Vamos orar ao nosso Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Pai Santo e Misericordioso, Deus, eu quero te adorar, te louvar, agradecer, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E agradecer, Senhor, porque o Senhor tem suprido as necessidades do meu lar. E creio que o Senhor tem suprido as necessidades dos lares dos meus irmãos também, Deus. Receba, Senhor, os nossos dízimos, receba as nossas ofertas. E ajude-nos, Deus, a ter um coração igual a esses irmãos da Macedônia, Deus. Que possamos, em tempo e em fora de tempo, querer doar, querer dizimar e ofertar na tua casa, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Paz, boa noite, sejam todos bem-vindos a esta live. Creio que Deus tem uma palavra tremenda para o seu coração e eu quero compartilhar com você o tema Ouse Sonhar. Eu creio que todos nós temos e na verdade devemos ter sonhos, porque o sonho ele nos motiva a continuarmos vivos, a continuarmos vivendo uma vida com propósito. E sonhar, na verdade, é essencial e serve de motivação para todos nós. Na Bíblia tem uma história interessante, eu queria convidá-lo a você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, onde nós leremos alguns versículos. Gênesis 37, a partir do verso 5, diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé,
e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos teus sonhos e de suas palavras. E teve José também um outro sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante dele. Muito bem, nós observamos aqui que José teve 2 sonhos, e ele compartilhou estes sonhos com os seus próprios irmãos, com a sua própria família. Lembrando que José era um dos filhos mais jovens, era filho da velhice de Jacó, e destaca-se que o pai o amava muito, deu a ele de presente uma túnica de várias cores, e os irmãos começaram a ficar com ciúmes, com invejas de José por causa deste contexto. Eles percebiam o amor, o cuidado que Jacó tinha com José, certamente porque era filho da velhice, e também os mais velhos já tinham condição de viver, de cuidar das suas próprias vidas. Mas eu quero destacar nesta noite o valor de nós ousarmos sonhar. Existem muitas situações nas nossas vidas que, quando nós não temos sonhos, a nossa vida se torna sem sentido, se torna uma vida estagnada. Por isso a necessidade dos sonhos, de termos sonhos. E eu quero perguntar para você, qual é o teu sonho? E verdadeiramente os teus sonhos estão bem visíveis para você? Você tem traçado metas, objetivos, tem pensado e feito um programa para alcançar os seus sonhos, para que seus sonhos se tornem realidade? É muito comum pessoas falarem: eu sonho, eu quero isso para a minha vida, eu tenho vontade de ser numa área profissional, ou até adquirir certos bens, alguma coisa, e na verdade não traça metas. E é importante traçarmos metas. E eu quero compartilhar essa situação de sonhos, porque todos nós necessitamos ter sonhos. A igreja como um todo precisa sonhar. O ser humano precisa continuar sonhando, independente da idade que ele tiver. Tem muitas pessoas que estão já com 40, 50, 60, 70, 80 anos até, e pararam de sonhar. A Bíblia relata uma história que se refere a Caleb e a Josué, que foram sondar a terra de Canaã com mais 10 espias. E durante 40 anos eles não puderam, por uma punição de Deus, não puderam conquistar ou chegar até a terra prometida. Mas quando eles tinham aproximadamente ou um pouco mais de 80 anos, aqueles homens foram os únicos sobreviventes da época que Deus permitiu que eles alcançassem seus sonhos, que era o sonho de toda a comunidade de Israel, de todo aquele povo, que era entrar, que era conquistar a terra prometida. E quando eles visualizaram, quando eles visitaram aquela terra, eles chegaram animados, mas eles sabiam que eles teriam que enfrentar um grande desafio para que os seus sonhos, para que Israel, na verdade, teria que enfrentar muitas oposições para que seus sonhos fossem alcançados. E eu quero dizer para você: sonhe,
mas se prepare em Deus, porque no percurso você terá momentos de dificuldades, momentos de oposições. Isso não significa que Deus não estará abençoando, significa que você deve perseverar e confiar plenamente em Deus para que os teus sonhos sejam abençoados e concretizados. A Bíblia relata que os irmãos de José adquiriram um ódio tão grande com ele, que em certa ocasião o seu pai mandou que eles fossem observar onde eles estavam pastoreando as suas ovelhas, cuidando do rebanho. E então José se dirigiu, e ali estavam os irmãos em Dotã. E quando os irmãos o viu, imediatamente eles olharam e disseram: olha lá, já vem o tal sonhador. Vamos aproveitar essa oportunidade e vamos acabar com a vida dele e vamos ver o que dará dos seus sonhos. Então já tinha aqui um propósito dos seus próprios irmãos firmados em acabar com José, para que os teus sonhos também fossem exterminados. E o José então é lançado aqui numa cisterna. Depois de algum tempo, eles tiraram José e acharam melhor vender José para uma caravana de ismaelitas, com o objetivo de não lançar mão, de não pecar no sentido de tirar a vida do seu próprio irmão. E assim então ele foi vendido como escravo, e aquela caravana levou ele, e muitos de vocês creio que conhecem a história, e um homem chamado Potifar no Egito comprou José como escravo, e ali estava José dedicado, continuava com os seus propósitos de vida. E com o passar do tempo, ele adquiriu uma confiança total no seu Senhor, a ponto de colocá-lo como mordomo, como chefe, como administrador da sua própria casa, de forma que ele não se preocupava com nada. Daí a gente vê a dedicação daquele jovem, o comprometimento, e a Bíblia destaca que ele tinha uma vida com Deus a ponto de ser vista pelas pessoas, e tudo que José colocava às suas mãos, ele prosperava, ele era bem-sucedido. Isso quer dizer, para você que me ouve nesse momento, que se você for dedicado, e se você for comprometido e fiel a Deus, tudo que você colocar nas suas mãos, tudo que vier, onde você pisar os teus pés, haverá prosperidade, haverá crescimento, haverá realização, e também vai haver reconhecimento no tempo e no momento certo. Ainda que haja perseguições, batalhas, lutas, com certeza você, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, você vai prosperar abundantemente. E isso aconteceu na vida deste jovem chamado José. E o que seria de José enquanto ele estivesse pensando, focado lá dentro daquela cisterna? Quais seriam, o que passaria na cabeça, na verdade, em sua mente, enquanto ele estava dentro daquela cisterna, que tinha o propósito de encerrar a sua vida? E os sonhos dele naquele momento, onde estaria? Parece que tudo havia se perdido no momento que ele foi colocado ali, mas com certeza ali ele passou por um momento de grande aflição, de grande luta, de grande desespero, e ali José com certeza estava clamando a Deus. De repente os irmãos mudam de ideia, pega José e vende ele como escravo. José passa pela segunda prova, que é a prova de se tornar, de deixar de ser um homem livre, ou um jovem livre, amado pelo seu pai, e deixou ali o amparo da sua família e passa a ser um escravo. E eu pergunto, por onde agora passa
o que pode passar na mente de José em relação aos sonhos que ele tinha compartilhado, os sonhos que ele tinha, talvez revelações de Deus para o futuro. E com certeza, por mais uma vez, José então passa a passar por uma batalha enorme, trabalhar e viver como escravo, certamente aos olhos humanos seria o fim dos seus sonhos. E então José prossegue a sua jornada, trabalha, como eu já falei um pouquinho anteriormente, ele trabalha como escravo, mas a Bíblia destaca que o Senhor era com José. Mas na frente, ali na casa de Potifar, a esposa daquele chefe dele coloca os olhos nele, e então começa a viver uma vida de sedição para com ele, um ataque sobre ataque, convidando ele para se prostituir, para se envolver num relacionamento, a ponto de procurar uma maneira para que isso viesse a acontecer. Momento em que José então foge daquela senhora, deixa as suas vestes com ela, mas ele destaca que ele jamais gostaria de pecar contra Deus, mas também de trair a confiança daquele senhor. Neste caso, a esposa de Potifar então levanta falso testemunho, de forma que José então é conduzido, certo? E vai até a prisão. E ele permanece ali por 2 anos. E aí, mais uma vez, e onde estão os sonhos que aquele jovem tinha tido na sua adolescência? Então, a cisterna, o trabalho escravo, agora o trabalho a prisão, tudo isso foram empecilhos que seriam suficientes para realmente determinar o cancelamento, determinar que José realmente não tivesse mais sonhos. Mas a vida, ela geralmente acontece muitas surpresas. E Deus estava abençoando a vida daquele rapaz. E por ocasião em que foi preso dois funcionários, o copeiro e padeiro do rei, eles tiveram sonhos, ficaram confusos, e José ali teve a oportunidade de ouvir e então também trazer uma revelação de Deus para aquele sonho. E assim como José revelou, assim aconteceu. Posteriormente, então, o rei tem então sonhos que ninguém no seu palácio pôde interpretar. E eu quero dizer para você que ali era Deus que estava na direção dos sonhos de Faraó, de forma que ninguém interpretou. Então um dos funcionários então teve que dizer, chegou até o rei, ao Faraó, e disse: olha, na verdade lá na prisão tem um jovem hebreu que ele conseguiu revelar os meus sonhos. Então ele manda chamar, e José ali diante de Faraó ouve o sonho, tem a revelação, e atribui que a revelação vem do seu Deus, do Deus a quem ele serve. E então vem todo aquele processo onde o rei vê com todos os seus assessores ali que não teria uma pessoa mais indicada para estar ali à frente daquele trabalho, que seria aquele processo de 7 anos de abundância, de fartura, e depois 7 anos de escassez. E ali José deu bons conselhos para Faraó, e então ele foi eleito, foi ali servir ali naquele palácio. E vocês conhecem, ou boa parte de vocês podem conhecer o final desta história. Então, de qualquer forma, o que eu quero trazer para você, meu querido, é que sonhar exige de nós perseverança, exige de nós entendimento. E eu percebo que José, ele teve que aprender
a conviver com as adversidades da vida. Em especial, ele teve que compreender que Deus estava conduzindo ele, estava presente na vida dele em todos os momentos. E você acredita que nas adversidades que você tem, nesse processo, porque sonhar é um processo, você tem acreditado que Deus tem guiado você, que o Senhor está direcionando, ajudando, está guiando os seus passos em direção ao teu sonho? Há coisas que você, que eu, que nós precisamos fazer, mas há coisas que você, que eu, que realmente não temos como fazer. Não temos uma segunda opção. Não teve como José entender ali, compreender em todas essas etapas de batalhas, de lutas, que Deus estava. Eu acredito que houve momentos de grandes desesperos, mas no fim ele percebeu que foi Deus que estava conduzindo ele para a realização do seu sonho, ainda que em meio a sofrimentos, a adversidades. E eu quero dizer que ele era um jovem bem resolvido. Ele tinha tudo para ter ressentimentos, para ter mágoas no seu coração, para estar paralisado, murmurando, reclamando. Não, mas ele, em cada uma dessas etapas, na casa de Faraó, na prisão, ele vivia uma vida, vivia preso, porém livre, porque o seu coração estava bem com o seu Deus, de forma que ele era próspero. Na casa de Potifar ele foi próspero, na prisão ele foi próspero, ele foi bem sucedido. José era um líder nato, uma pessoa disposta, uma pessoa dedicada ao trabalho. Então, José, na verdade, ele se livrou de possíveis traumas, de ressentimentos, e ele teve uma estabilidade em todos os sentidos na sua vida. Ou ele teve que aprender a ter uma vida estável, a sua vida emocional equilibrada, para que isso não pudesse gerar danos no futuro para a sua vida. Então nós precisamos ter sonhos, querido. Você precisa sonhar, e sonhar grande. Os sonhos de José eram sonhos grandes. Os sonhos revelavam a autoridade, que ele estaria em posição de autoridade, que ele estaria em posição de governo. E qual a posição que você tem observado nos seus sonhos, nos seus projetos? Você realmente tem tido sonhos grandes? Por que sonhos grandes? Porque o nosso Deus, ele é grande. O nosso Deus, ele é poderoso, e ele pode transformar os nossos sonhos em realidades. Então você tem nesse momento a oportunidade de sonhar e contar com a ajuda e com a bênção de Deus, para que os teus sonhos sejam realizados. Mas o que é preciso? Dedicação, comprometimento, responsabilidade para com a sua vida, e especialmente para com o seu Deus. Então José teve sonhos, e seus sonhos foram realizados. E a Bíblia diz, em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. E Deus tem prazer em abençoar o seu povo, em abençoar a sua igreja, em abençoar a sua vida. E Deus gosta de pessoas que sonham grande. Deus gosta de pessoas que querem coisas grandes. Nós temos o exemplo de Jabez, lá no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, que fala que Jabez, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E a mãe teve dificuldade ali no parto, no nascimento, mas Jabez, quando percebeu a situação que envolvia o nome amaldiçoado que ele tinha, ele então começa a sua vida com Deus, e ele começa então uma oração ousada, um pedido ousado, e ele diz: Senhor, alarga as minhas
terras, alarga as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo, que o Senhor me preserve do mal. E a Bíblia diz no final, e Deus lhe concedeu o seu pedido. Então esse é o nosso Deus, que tem prazer em nos ajudar, em nos abençoar e ouvir e atender a nossa oração. Seja ousado, seja ousada diante do seu Deus, porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua família. Ainda que você está vendo dificuldades, mas dificuldades nunca foi e nunca será sinal da ausência da presença de Deus. Amém? Eu quero orar por a sua vida. Quero orar nesse momento pelos teus sonhos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela palavra, ó Deus, compartilhada com esses corações nesse momento. Eu peço que o Senhor esteja abençoando, esteja, Pai, visitando o interior dessa pessoa, os sonhos, ó Pai. Meu Deus, esteja removendo todas as barreiras, todas as dificuldades. Meu Deus, talvez essa pessoa nesse momento estava ou está com os seus sonhos arquivados. Remova, Senhor, esses sonhos do arquivo morto. Traz esses sonhos, ó Deus, de volta. Restitui, ó Deus, os sonhos, ó Deus, a essa pessoa nesse momento. Que ela volte a sonhar, que ela volte, meu Deus, realmente a ter a sua vida impactada, motivada, porque o Senhor é um Deus de motivação. O Senhor é um Deus de realização. Eu oro abençoando esses sonhos, ó Deus, agora ativa, abençoa, prospera, ó Deus, que haja perseverança, que o Senhor conceda força e vigor para que essa pessoa, para que esse irmão e irmã possa, meu Deus, realmente prosperar e ter os seus sonhos realizados. E eu os abençoo agora em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.